Olá pessoal, sou o professor Jonildo Lima, professor de literatura da Central do Enem. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula, nossa área de conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, componente curricular, literatura. O tema da aula de hoje é Barroco, Barroco no Brasil. Mas antes de falar no Barroco no Brasil, eu sempre gosto de falar para você que você deve prestar atenção na matriz de referência do Enem, os eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento, que nós temos 5 temas para ser analisado: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar proposta. Isso é a matriz de referência do Enem, certo? A nossa área de linguagens, códigos e suas tecnologias, você deve observar sempre a competência de área 5, a habilidade 15, 16, 17. Competência de área 5 diz o seguinte: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Essas são as habilidades que mais têm caído nas provas do Enem, habilidade 15, 16 e 17. Principalmente a 15, que diz assim: estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Essa é das habilidades que mais tem caído nas provas do Enem, habilidade de número 15. E hoje a gente começa a estudar o termo barroco. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e na música na Europa do século XVII. Barroco, século XVII. Vimos na aula passada, quinhentismo, século XVI. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores, relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Você lembra aqui que é o ciclo da cana-de-açúcar, que fazia parte do contexto histórico. Aí eu coloquei para você um breve histórico do contexto histórico do Barroco. O Concílio de Trento, realizado em 1545 e 1563, causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Você sabe que classicismo, reforma protestante, aí o que é que faz o Barroco? O Barroco vai lançar contra-reforma. O que é a contra-reforma? É o movimento da Igreja Católica que surge no mundo no intuito de diminuir o avanço da reforma protestante que se alastrava em toda a Europa. E a Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. A Inquisição, que estabeleceu na Espanha, por isso que a gente diz que as nossas origens prendem-se ao Barroco espanhol a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536. Ameaçava a liberdade de pensamento, o clima era de austeridade e repressão. Foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento artístico chamado de Barroco, numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Então, talvez das 18 escolas brasileiras que nós temos, o Barroco seja a escola mais religiosa. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios com o objetivo de causar admiração e poder, certo? Esse é o contexto histórico do Barroco. Aí depois nós temos a figura de maior destaque. Gregório de Matos Guerra é o principal representante do Barroco brasileiro. Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno. Por que ele foi conhecido como Boca do Inferno? Devido às suas sátiras. Sátiras essas, mordazes e maldizentes, que através do uso de uma linguagem ferina, uma linguagem viperina, comparado a uma víbora, uma serpente peçonhenta,
ele atacava tudo e a todos com palavras de baixo calão. Atacou a nobreza, o clero representado pela igreja, padres, freiras, judeus mundano e também criticou também a própria burguesia. A única classe social que Gregório não criticava em seus textos eram as mulheres. Pelo contrário, ele dedicava até milhões de seus poemas eróticos e irônicos à beleza, à sensualidade da mulher. Quais são as principais características do Barroco? As principais características que marcaram o período Barroco foram a arte rebuscada e exagerada, rebuscada porque impregnada de figuras de linguagem. Valorização do detalhe, o detalhismo é característica do Barroco. Dualismo contraditório, dual 2 é o choque de visões. De um lado você tem a visão da Idade Média, teocentrismo, colocando Deus como o centro do mundo. De outro lado você tem a visão da Renascença, colocando o homem como o centro do mundo. E o Barroco fica no meio termo, né? O Barroco fica no meio, que nós chamamos de conflito, né? Um dos principais temas da escola são o conflito e as contradições. Obscuridade, complexidade, sensualismo, principalmente relacionado à mulher. E o nosso Barroco literário tinha dois estilos. Ele tinha o cultismo e o conceptismo. Cultismo valorizava a forma trabalhada, o tipo de linguagem que era usado, e o conceptismo valorizava ideias, os conceitos, os conteúdos, seguindo o raciocínio lógico, né? Seguindo a lógica discursiva. São os dois estilos do Barroco, o cultismo e o conceptismo. O Barroco no Brasil foi introduzido por intermédio dos jesuítas no final do século XVI. Só a partir do século XVII generalizava-se nos grandes centros de produção açucareira, em especial Barroco Bahia, através das igrejas. Passada a fase do Barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu no século XVIII a província de Minas Gerais. Foi ali que Aleijadinho elaborou uma arte profundamente nacional, né? Ali já vai ser o Barroco mineiro, né? E aqui essa tela, essa cena, né, da Paixão de Cristo no Santuário de Belém, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, é uma das telas que mais tem caído nas provas do Enem, né? Essa tela. Cena da Paixão de Cristo no Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Essa obra foi produzida por Aleijadinho em 1796 e 1799. Nessa época havia, no Brasil, condições para o desenvolvimento de uma atividade literária propriamente dita. O que se viu foi alguns escritores se espelhando nas fontes estrangeiras, geralmente nos portugueses e espanhol, né? Você sabe que a origem do nosso Barroco, ele prende-se justamente à Espanha, o Barroco. Os principais autores, para a gente fechar aí, não é, nessa nossa videoaula de hoje, que nós colocamos aí como componente curricular literatura, o nosso tema da aula de hoje é o Barroco no Brasil, nosso objeto de conhecimento são os principais autores e suas respectivas obras, é o que eu vou falar aqui para você. Os principais autores do Barroco, né, os principais autores do Barroco brasileiros desse período nós foram Bento Teixeira Pinto, ele introduz o Barroco no Brasil, né, com a obra Prossopopeia, um poema épico, né, bajulador e homenagem ao donatário da capitania de Pernambuco. Bento Teixeira Pinto, ele era português, mas como teve destaque no Brasil, ele é considerado o primeiro poeta brasileiro. Agora, quando você fala de puramente, né, de caráter, de índole brasileira, você tem Gregório de Matos, 1636, 1696, mais conhecido como Boca do Inferno, genial canalha, o calhorda genial, como era conhecido. Depois nós tínhamos Manuel Botelho de Oliveira, né, Frei Vicente de Salvador e Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, são os principais autores pertencentes ao Barroco. Tá bom, pessoal? Então, esse que era o nosso tema da aula de hoje. A gente tinha que trabalhar com vocês com o Barroco no Brasil. O que é que você deve observar de antemão, né, no Barroco brasileiro, né, que ele começa no ano de 1601, se estende até o ano de 1768, século XVII, figura de maior destaque, Gregório de Matos Guerra. Não esqueça, Gregório produziu poemas líricos, que pode ser lírico amoroso, lírico religioso e satírico. Na sátira ele teve sua alcunha, ele foi conhecido pela sátira, né? Ele vai ser conhecido pela sátira, o apelido Boca do Inferno é em virtude dos poemas satíricos que ele criticava toda a sociedade da época, né? Criticava todas as classes sociais
Gregório não tinha língua, né? Não tinha língua presa, tinha língua solta. Ele agredia tudo e a todas no intuito de moralizar, como bom baiano, gostar da sua terra natal e querer valorizar as coisas da Bahia. Tá bom, pessoal? Tchau e até a próxima, se Deus quiser.